Miqueias capítulo 1. A palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, da visão que ele teve acerca de Samaria e de Jerusalém. Ouçam, todos os povos, prestem atenção, ó terra e todos os que nela habitam, que o Senhor soberano, do seu santo templo, testemunhe contra vocês. Vejam. O Senhor já está saindo da sua habitação, ele desce e pisa os lugares altos da terra. Debaixo dele os montes se derretem como cera diante do fogo, e os vales racham ao meio, como que rasgados pelas águas que descem velozes em costa abaixo. Tudo por causa da transgressão de Jacó, dos pecados da nação de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Acaso não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Acaso não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um monte de entulho em campo aberto, um lugar para a plantação de vinhas, atirarei as suas pedras no vale e porei a descoberto os seus alicerces. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas e todos os seus ganhos imorais serão consumidos pelo fogo, destruirei todas as suas imagens. Visto que o que ela juntou foi como ganho da prostituição, como salário de prostituição tornará a ser usado. Por causa disso chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu. Uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável, e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate, e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos e foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laques, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Esse foi o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. A cidade de Aczib se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem as suas cabeças em pranto por causa dos filhos nos quais vocês se tanto alegram, fiquem calvos como a águia, pois eles serão levados de vocês para o exílio. Miqueias capítulo 2. Ai daqueles que planejam maldade, dos que tramam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isso eles podem fazer. Cobiçam terrenos e se apoderam deles, cobiçam casas e as tomam. Fazem violência ao homem e à sua família, a ele e aos seus herdeiros. Portanto, assim diz o Senhor, estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual vocês não poderão salvar-se. Vocês já não vão andar com arrogância, pois será tempo de desgraça. Naquele dia vocês serão ridicularizados, zombarão de vocês com esta triste canção. Estamos totalmente arruinados, dividida foi a propriedade do meu povo. Ele tirou-a de mim. Entregou a invasores as nossas terras. Portanto, vocês não estarão na Assembleia do Senhor para a divisão da terra por sorteio. Não preguem, dizem os seus profetas. Não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. Ó descendência de Jacó, é isto que está sendo falado, o Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? As minhas palavras não fazem bem àquele cujos caminhos são retos? Mas ultimamente como inimigos vocês atacam o meu povo. Além da túnica arrancam a capa daqueles que passam confiantes, como quem volta da guerra. Vocês tiram as mulheres do meu povo de seus lares agradáveis. De seus filhos vocês removem a minha dignidade para sempre. Levantem-se, vão embora. Pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado, está arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó, sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem, haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará.
Miqueias capítulo 3. Então eu disse: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel, vocês deveriam conhecer a justiça. Mas odeiam o bem e amam o mal, arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e cortam-no como se fosse carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquela tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas, sem adivinhações. O sol se porá para os profetas, e o dia se escurecerá para eles. Os videntes ficarão envergonhados, e os adivinhos constrangidos. Todos cobrirão o rosto porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas, quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue, e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça vai nos acontecer. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. Miqueias capítulo 4. Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão, dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. Pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas, farão arados, e das suas lanças, foices. Nenhuma nação erguerá espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém os incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos no nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Naquele dia, declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligi. Farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. O Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Quanto a você, ó torre do rebanho, ó fortaleza da cidade de Sião, o antigo domínio lhe será restaurado, a realeza virá para a cidade de Jerusalém. Agora, por que gritar tão alto? Você não tem rei? Seu conselheiro morreu, para que a dor seja tão forte como a de uma mulher em trabalho de parto. Contorça-se em agonia, ó cidade de Sião, como a mulher em trabalho de parto, porque agora terá que deixar os seus muros para habitar em campo aberto. Você irá para a Babilônia, e lá você será libertada. Lá o Senhor a resgatará da mão dos seus inimigos. Mas agora muitas nações estão reunidas contra você. Elas dizem: que Sião seja profanada, e que isso aconteça diante dos nossos olhos. Mas elas não conhecem os pensamentos do Senhor, não compreendem o plano daquele que as ajunta como feixes para a eira. Levante-se e debule, ó cidade de Sião, pois eu darei a você chifres de ferro, e cascos de bronze para despedaçar muitas nações. Você consagrará ao Senhor os ganhos ilícitos delas, e a riqueza delas ao soberano de toda a terra. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Para mais conteúdos acesse mulherespreciosas.com.